Que lindo! Meu Deus, muito obrigada. Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus, igreja. Meu Deus, aleluia. Deixa eu esperar o povo sair entrando, que as irmãs estão correndo para dentro. Isso é lindo, glória a Deus. De repente elas perceberam que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Glória a Deus, aleluia. Gente, eu estou um pouquinho preocupada. Tem lugar para todo mundo mesmo? Porque eu estou vendo muita gente entrando e estou pensando, onde esse povo vai sentar, pô? Porque parece que já está todo mundo aqui dentro, mas tem... O que houve? Aleluia. Feliz demais de estar aqui nessa tarde. Quero render graças ao Senhor por essa oportunidade, pela vida de cada uma de vocês. Louvar a Deus pela vida do nosso apóstolo Ezequiel Teixeira, pela vida da pastora Márcia. Gente, pastora Márcia está maravilhosa. Olha, eu estou me sentindo humilhada. Vocês já viram barriga de Márcia? Está chapada. Eu estou assim, tipo assim, meu Deus do céu, eu tenho que tomar um jeito, fazer alguma coisa da minha vida. Aí ela disse assim, Camila, eu estou fazendo funcional. Eu falei, eu não estou fazendo nada. Linda, maravilhosa, mulher de Deus. Um testemunho vivo de que é possível ser plena em todas as áreas. Você é uma bênção, minha pastora. Deus lhe abençoe. Pastora Tati, cadê a Tati? Está por aí ralando a beça. E por isso a gente ama tanto. Pastor Diego, Deus abençoe toda essa igreja. Feliz de estar aqui com vocês. Vamos ficar de pé, vamos abrir as nossas Bíblias. No Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu Lucas. Lucas, capítulo de número 1. Cheias do Espírito Santo para um tempo sobrenatural. Aleluia, glória a Deus. Lucas capítulo 1, a partir do versículo 26 em diante. Glória a Deus. Quem achou, diga amém. Amém. Eita glória. Diz assim o texto sagrado. No 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um homem cujo nome era José, da casa de Davi. O nome da virgem era Maria. E entrando o anjo aonde ela estava, disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. Porém Maria se perturbou muito com essas palavras e considerava que saudação seria essa. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, achaste graça diante de Deus. Tu conceberás e darás à luz a um filho, e pôr-lhe-ás o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e ele reinará eternamente sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Disse Maria ao anjo: Como se dará isto, visto que eu não tenho relação com homem algum? E respondeu-lhe o anjo: Descerá sobre ti o Espírito Santo. Oh, aleluia. Respondeu-lhe o anjo: Descerá sobre ti o Espírito Santo. E o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso, o ente santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Até Isabel, sua prima, concebeu a um filho em sua velhice, sendo este o 6º mês para aquela que era considerada estéril, pois para Deus nada é impossível. Disse então Maria: Eu sou a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a sua palavra. E o anjo ausentou-se dela. E você diz
Amém. Diga amém por essa palavra. Se assente glorificando o nome de Jesus. Oh, aleluia. 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 Apoie a Bíblia em algum lugar ou até mesmo sobre o seu colo. Libere as suas mãos e segure as mãos dessa pessoa que está aí ao seu lado. Vamos orar juntos. Vamos orar juntas. Se andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Quando você pega a mão dessa pessoa que está aí ao seu lado, debaixo dessa palavra, você está deixando claro para ela que você não está participando de uma tarde de distração ou de entretenimento gospel. Você está deixando claro para ela de que você pertence ao corpo de Cristo, de que a manifestação do poder de Deus quando nós estamos juntos. Uma só fé, um só batismo, um só propósito. Oh, o salmista ele vai dizer, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo que desce, preste atenção. Existem determinadas unções que só são liberadas debaixo da unidade da igreja. Quando você segura a mão dessa pessoa sem frescura, sem agonia, sem esquisitice, abre um olho assim para ela e diz, para de ser esquisita. Segura a mão dela forte, firme. Deixa ela perceber que ela não está do lado de qualquer uma. Deixa ela perceber que Deus a assentou do lado de uma profetisa do eterno, de uma mulher que pinga óleo na presença de Deus. Faça ela entender que só de ter sentado do teu lado ela já foi abençoada nessa noite, nessa tarde. Agora fecha os teus olhos de mãos dadas. Não segura meio requenguela não, que dá agonia. Segura firme, fecha os olhos, curve a cabeça. E comece a orar agora dizendo, Senhor, fala conosco. Fala com a minha irmã aqui do meu lado, fala comigo. Fala de maneira profunda, Senhor. Não fala só o que a pastora Camila estiver pregando, não. Mas fala de maneira que eu venha compreender a aplicação da tua palavra de acordo com as minhas necessidades. Não interpretando de maneira particular, mas que a tua palavra possa falar de um modo singular. Deus, no profundo, no oculto e no escondido da nossa alma, em nome de Jesus, nós intercedemos agora com todo o auxílio do Espírito Santo e te imploramos, comece a implorar. Você sabe o que é implorar? Comece a implorar, comece a implorar. Suplique, não se canse na presença, mas suplique, suplique. Não se enfade na presença de Deus, mas suplique. Você que está aí agora na Bélgica, você que está aí agora na América, você que está aí agora na América Latina, mulheres de outros países que estão... Deus está falando comigo que tem mulheres que nesse momento disseram assim, Senhor, aqui aonde eu estou assistindo não tem ninguém para segurar minha mão. O Espírito Santo segura a tua mão aí agora. E tu vai sentir que tu não está só. Porque esta foi uma promessa que o Senhor nos deu. Quando Ele disse, vou para o meu Pai, mas não vos deixarei só. Enviarei o outro, o Consolador. E Ele estará convosco todos os dias. Ele está aí agora, até a consumação dos séculos. Senhor, na unidade da igreja, dispensa sobre nós, através da ministração da Tua palavra nesta tarde aqui, noite em outros lugares. Senhor, traz sobre nós o óleo que tem o poder de despedaçar o jugo pelo poder da unção, e ministra sobre nós uma unção poderosa, uma unção que liberta áreas que nós nem sabíamos que estavam aprisionadas,
mas a tua palavra tem o poder de revelar, de denunciar, de manifestar a quebra de cadeados, de algemas, de cadeias, de calaçai, de ramal a sébria. Entra no emocional, no psicológico. Nós não queremos sair daqui apenas abençoadas espiritualmente, não que isso seja pouco, é a nossa prioridade, mas não é o suficiente se formos abençoados só em uma área. Por isso a nossa súplica nesta tarde entra no espiritual, através dele trabalha no emocional, e então impacta o nosso organismo, de maneira que quem entrou aqui caída, quem entrou aqui debilitada, quem entrou aqui enfraquecida da saúde, enfraquecida dos ossos, receba da tua parte uma palavra que levante a alma, que fortaleça o espírito, mas que também reanime o corpo, dá ordem às células, dá ordem aos nervos, dá ordem aos ossos, visita o tutano, vai até o líquido da espinha. A tua palavra é poderosa, ela é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Que outra palavra é poderosa como a tua palavra, de modo que entra até a alma, de modo que é como martelo que esmiuça a penha, de modo que ela divide, ela organiza a intenção entre a junta e a medula. Libera essa unção, Senhor, faz ela começar a descer agora, faz a becalamaia, cura física, aonde está aqui tu sabes, aquela mulher como a mulher do fluxo de sangue, hemorrágica, endometriose, policistos no ovário, visita úteros nesta tarde, vai passando em revista trompas e ovários, as estéreis que ainda este ano recebam o diagnóstico do milagre e se tornem mãe de filhos, mãe de filhos, mãe de filha. Aperta a mão dela, não solta não, aperta a mão dela, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Derrama teu óleo nessa unidade, dispensa a tua unção desatadora nessa unidade, como óleo, como óleo, como óleo. Aperta a mão dela e diga: como óleo, como óleo, como óleo que desce, e que desce, e que desce. Ele desce sobre o sacerdote dessa casa, ele desce sobre o altar, ele desce sobre a escada, ele desce na nave desta igreja, ele desce, desce, é como óleo que desce, que desce, que desce, e que desce, que desce, e que desce, e que desce, e desce, 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 Senhor, por essa tela do YouTube, desce pela internet, desce através da película, desce smartphone, unção, unção, óleo poderoso para destruição de cadeados, de enfermidades, de expulsão de demônios e de fortalezas. Quebra as maldições neste alabaia sérgia, em nome de Jesus.
você está sentindo a unção de Deus te mover, reaja diante dela. Reaja diante dela. Deixa o mundo espiritual saber que você é consciente do que Deus está fazendo. Cheias. Está proibida de falar em português agora. Ore em línguas. Cânticos espirituais em línguas. Camila, eu ainda não falo em línguas. Quer receber o batismo do Espírito Santo com fogo? Deseja recebê-lo? Ele é para revestimento de poder. Ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder, e ser-me-eis testemunhas, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Atos capítulo 2. E estavam todos como nós estamos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como de um vento. Esse vento já soprou. Forte, ele é forte. Ele é mais forte do que o vento que soprou essa tarde. O vento que soprou essa tarde derruba. Esse vento que sopra aqui dentro levanta. O vento que soprou nessa tarde espalha. Esse vento que sopra aqui dentro ajunta. Ouviu-se um barulho e foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo. Cadê a tua língua? Cadê a língua que o Espírito Santo te deu? Há quanto tempo tu não fala em línguas? Abre a tua boca que Ele vai te renovar aqui e agora. Fala a língua que nem os anjos conhecem. Fala a língua que nem os anjos interpretam. Fala diretamente com Ele aí agora. Seja batizada. Seja cheia. Lá da última porta, levanta a mão e seja cheia. Começa com essa onda, Senhor, de trás para frente. Anima as mulheres lá atrás. Passe em revista lá atrás. Traz o céu para perto delas, em nome de Jesus. Sua glória, e há de ser que nos últimos dias eu derramarei do meu espírito. Oh Senhor, glorifica o teu nome, glorifica o teu nome. Vai sentando devagar em reverência, em adoração, mantendo essa mesma ligação. Alguém aqui dentro agora estava sentindo uma dor em alguma parte do corpo e não está sentindo mais nada? Existe alguém aqui dentro assim agora? Camila, eu estava com uma dor muito forte. Tem uma irmã ali atrás. Vou tentar fazer esse silêncio para eu tentar ouvi-la. Eu não programei nada disso não, tá, irmãos? Isso aqui inclusive não é responsabilidade minha não.
Isso é responsabilidade da atmosfera profética dessa igreja, que provoca. A irmã que levantou a mão lá atrás, que falou assim, irmã, a senhora estava sentindo o quê? Dor no rim. E essa dor costuma ser forte, né? Renal. Não está sentindo mais nada, irmã? Ela disse assim, ó, que não está sentindo mais nada. Está curado em nome de Jesus. Mais alguém? Fala, você estava sentindo o quê? Peso nos ombros. E como é que está agora? Está levinha? Dá um pulinho para eu ver se é verdade. Eita, glorifica a Deus. Oh, fala, você estava sentindo o quê? Deixa eles... Isso, vai. O que você estava sentindo? 3 dias com uma dor aonde? No pescoço. Você sentiu o Espírito Santo tocar nessa área? Faz assim, para frente e para trás. Tá de boca fechada por quê? Oh glória! Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Mas alguém está sentindo que se não falar não vai dormir bem hoje? Camila, eu tenho que contar. Fala você, minha irmã, o que você estava assistindo? 3 dias com dor na coluna e no seio e não está sentindo mais nada. Ei. Mais alguém? Camila, eu tenho que falar. Aquela lá atrás, vai ser difícil ouvi-la. Tente fazer silêncio. Você vai ter que falar um pouco alto. As obreiras atentas ao que ela vai dizer. Sentindo dor aonde? Alguém traduza para mim. Ela falou alguma coisa sobre cirurgia. 5 cirurgias na coluna? 2. Uma na lombar. Placa. Pelo que eu estou entendendo, ela tem mais ferro do que carne no corpo. Vai lá, diga aí, diga aí. E agora, como ela está? Me diga, alguém me traga. Ela perguntou o quê? Os médicos disseram que ela ia ter que conviver com a dor. E está sentindo dor agora? Mas sentia antes. Peraí, eu tenho que ouvir. Sentia antes. Sentiu hoje aqui? Meu Deus, ela teve que tirar o quê para conseguir chegar na igreja? E agora está sentindo alguma coisa? Ela está... Oh glória! Oh glória! Benditos aqueles que vêm em nome do Senhor. Aleluia! Meu Jesus! É muito forte. Não vai dar para ouvir todo mundo não. É muita gente levantando a mão e dizendo, eu aqui. Vai, tá bom, só mais essa para a gente ministrar a palavra, vai. Fala alto. Coluna. E o quê? Não está sentindo nada. Nada. Aleluia. Eita Jesus. Tá bom, fala, vai. Você o que? O joelho, fala de novo. Joelho, ela sobe escada o dia inteiro. Aqui, ela tá assim falando, não tô sentindo nada. Aí, vai dar lugar hoje assim, terra, ó. Aplauda o Senhor, igreja. Eu quero que você olhe para a pessoa que está ao seu lado e diga assim para ela: Jesus Cristo. Encha a boca, diga: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Você pode glorificar aquele que cura, que batiza, que salva. Aleluia. Glória. Aleluia, Jesus. Eita, tem um negócio. Eita, Jesus. Quando a gente terminar esse período, aí você continua compartilhando. Conta para todo mundo o que Jesus fez. Porque Jesus, quando cumpria o ministério dele aqui, a fim de que ele pudesse continuar fazendo milagres,
Ele dizia normalmente a algumas pessoas que ele curava: não conteis a ninguém. E isso funcionava. Porque quem é que curado por ele não sai contando para todo mundo. Para a glória do nome dele. Não precisa mencionar quem pregou, não toca nesse assunto. Mas diga como você estava e como você ficou depois que Jesus te tocou. Para que outras pessoas continuem crendo nele. Aleluia. Deus abençoe. Glória a Deus. Vou contar de 1 a 3. Quando eu disser 3, você vai manifestar uma palavra que determina o rumo profético daquilo que Deus nos confiou como resposta, como direção para a nossa vida nesse momento, tá bom? Quando eu disser 3, você vai entender. No 3, você vai olhar para essa irmã e vai dizer assim para ela: cola comigo que eu estou na palavra. Você vai dizer isso para ela. Cola comigo que vai ficar tudo bem. Por quê? Porque eu estou debaixo de uma. É a palavra que determina, não sou eu. É a palavra. Vou contar de 1 a 3, você vai dizer para ela: cola comigo que eu estou na palavra. Que palavra, Camila? A palavra de Deus, óbvio. Palavra de homens não transforma como a palavra de Deus. Tá bom? No 3 você vai dizer. Mas é para falar assim mesmo, ó. Cola comigo. Quem está debaixo da palavra aí, diga amém. Então pode. É 1, prepara. É 2, você vai dizer: cola comigo que eu estou na palavra. 3, diga aí. Cola comigo que vai ficar tudo bem. Eu estou debaixo de uma palavra. Não nessa expressão do populacho a grosso modo, mas Paulo disse, né? Sede meus imitadores como eu de Cristo sou. Ele sabia, pode vir, porque não sou eu, é a palavra, é o eu sou, né? Veja, escute isso aqui. Maria, uma jovenzinha, só para a gente entender o contexto e caminhar todo mundo junto. Ela era noiva de José. E o noivado, dentro de uma cultura judaica, ele é praticamente a configuração de um casamento, exceto pela convivência marital, sexual. Mas o nível e os termos de responsabilidade são quase que equivalentes à consumação de um ato conjugal. Então é muita responsabilidade e é muito compromisso. Ela era muito novinha e ela vai se tornar noiva de José. E quem é José? O texto deixa claro. Gabriel, ele discorre sobre isso, né? Lucas fala abertamente sobre a biografia dele, dizendo assim: um varão chamado José da casa de Davi. Então José era da casa de quem? Davi. E Davi é a linhagem pela qual se manifesta o Messias. É nessa linhagem que todo o texto profético sobre ele manifesta a revelação que há de vir ao mundo, Jesus Cristo. E aí vamos lá. Gabriel atravessa essa realidade humilde, simplória, dessa pobre moça chamada Maria, e entrega para ela uma palavra que não vai mudar só o mundo dela, não, vai mudar todo o mundo. Porque a verdade é que, guardadas as devidas proporções, todas as vezes que nós nos dispomos a cumprir o propósito que Deus tem com cada um de nós, você não impacta e muda só o seu mundo, mas o mundo de todas as pessoas que passam por você. E de igual forma, porém, em escala eterna, vai acontecer isso através da vida de Maria, porque ela vai gerar o Salvador do mundo. Aí Gabriel chega e ele faz uma saudação diferente. Mas como é que a gente sabe que essa saudação era diferente e não era comum? Isso já revela que Maria, apesar de ser uma moça simples, pobrezinha, como o texto mesmo apresenta no momento em que ela foi consagrar Jesus, ela é uma menina antenada nas coisas do céu, porque eu só posso perceber que uma coisa é diferente quando eu sei como ela funciona costumeiramente. E ela sabia que esse não era o tipo de contato
ou o tipo de palavra que normalmente um ministro angelical enviado por Deus cumprimentava as pessoas. Ele não vai dizer shalom, ele não vai dizer nada que lhe fosse mais propício. Ele vai dizer, salve agraciada. Tem um ponto de exclamação no texto. Salve agraciada. E ela fica temerosa, porque ela sabe o que isso significa de certa maneira. Está me dando um salve. Agraciada, eu fui favorecida em quê? A notícia anuncia um favor. A notícia anuncia uma bênção. A notícia anuncia algo incomum, inédito, sobrenatural. E temerosa ela aguarda o restante da notícia. Aí ele libera então a palavra. Maria, não temas, tu achaste graça, favor diante de Deus. Tu conceberás, tu darás à luz a um filho. Mas não é qualquer filho, você vai dar luz ao Filho de Deus. Vamos pausar aqui só nesse momento. Ela fica impactada. Agora veja, Maria é sem dúvida uma escolhida de Deus para gerar Jesus. Ela era virgem, a sua castidade é notória no texto. Mas eu quero que você entenda uma coisa. Por mais que Maria seja uma moça muito virtuosa, uma menina de virtudes excelentes, nós precisamos admitir uma realidade do texto. Não são suas qualidades que foram os fatores determinantes para que ela fosse escolhida por Deus. E isso aqui abre um leque para nós compreendermos que não é o nosso nível de habilidades, não é a nossa quantidade de virtudes, não é o tão competente e maravilhosa nós temos que ser para que encontremos favor, ou para que Deus nos escolha para algo inédito, sobrenatural, maravilhoso e com poder para impactar o mundo. E por que nós afirmamos que não são as qualidades de Maria, por melhores que elas sejam, que foram o fator determinante para que ela fosse a escolhida para gerar o Filho de Deus? Ora, primeiro, não podemos ser egoístas e egocentristas. Raciocine comigo. Dentro daquela cultura e naquela época, Maria era a única menina virgem. Era, gente. Era a única menina temente a Deus? Claro que não, haviam outras iguais, quem sabe até com maiores habilidades, maior recurso intelectual, mas nenhuma delas também foi escolhida. Por quê? Porque não é sobre habilidades, não é sobre mérito, não é sobre qualidade, não é sobre virtudes, vai me ouvindo, não é sobre seu nível de capacidade ou desenvoltura. Então de cara nessa tarde, já começa a jogar por terra todo bloqueio e justificativa que você usa para si mesma, para dizer que você não é boa o suficiente, para dizer que você não pode atingir propósitos excelentes e extraordinários da parte de Deus, porque você não fala todos os idiomas que queria falar, porque você não é tão habilidosa quanto você gostaria de ser, ou porque você não é crente desde que nasceu, ou isso ou aquilo. Porque nesta tarde, o que nós vemos, Deus falando conosco, através da maneira como escolheu Maria, logo de cara, é que não são qualidades ou virtudes, por mais importantes que elas sejam, elas jamais superariam o critério principal, que é qual? Ele diz, salve agraciada. Ele continua e diz, não temas, achaste graça diante de Deus. O que é isso? Favor. O que é graça? Graça é favor não merecido. Então não é sobre o quanto eu mereço, é sobre o quanto Ele tem. Não é sobre o quanto eu posso, é sobre o quanto Ele pode. Não é sobre o quanto eu me sinto competente, é sobre o quanto Ele tem competência para garantir que sou eu independente da quantidade de habilidades e etc. que eu possa vir a ter. Ele diz, agraciada. Eu vou contar de 1 a 3, você vai gritar para quem está do teu lado e vai dizer assim para ela, é favor. Não contei até 3 ainda. Vou contar de 1 a 3. No 3 você vai dizer para ela, é favor. É graça. Favor não, você vai dizer é graça. Porque favor às vezes é recíproco, graça não, é imerecido. Eu vou contar de 1 a 3, você vai dizer, é graça. Eu vou fazer melhor. Vou aproveitar que estou numa maioria de mulheres. Você vai dizer assim, para de graça, porque é graça. E ela já entendeu. É 1, é 2, é 3, diga. Para de
porque é graça, é favor, é misericórdia, é bondade. Você é escolhida. Pare de gastar energia que deveria estar sendo usada no cumprimento do propósito para fugir com justificativas do propósito que Deus te entregou. Para de graça. Olha de novo aí, diga, para de graça. Para de graça. Para de se achar a última bolacha do pacote, a última água do deserto. Ou para de se achar aquele coiote. Eu não me lembro agora qual era o desenho. Ó vida, ó céus. Pois então, pare com isso. Camille, aonde está o critério? Ora, o critério está aqui no texto. Por que foi a virgem? Aqui ó, foi ele uma virgem desposada com um homem, cujo nome era José, da casa de Davi. O nome da virgem só vai ser mencionado depois que o nome de José, da casa de Davi, é mencionado primeiro. Então preste atenção. Por que que o anjo não visitou, ou por que que a possibilidade não estava aberta para outras mulheres que fossem iguais ou até superiores a Maria, dado as virtudes e critérios que ela obedecia? Por um motivo muito lógico. Podem ter mulheres até melhor do que ela, mas só tem uma que está ligada à casa de Davi. A profecia, ou seja, a palavra que ministrava e que declarava que o cumprimento do Messias viria, estava totalmente ligada à casa de Davi. Totalmente ligada à casa de Davi, a linhagem de Judá. Agora responda para mim, quem é da casa de Davi, Maria ou José? Bora, quem é da casa de Davi, Maria ou José? Mas o anjo visitou quem primeiro? Duas coisas nós vamos aprender agora. Já estamos na terceira. Ele não vai a ela por causa dela. Ele vai a ela por causa dele. Abre a mente. Muito do que está para desenrolar-se na sua vida depende das pessoas que você se conecta. E isso não tem a ver com oportunismo, tem a ver com discernimento. Caminhe com pessoas que combinam com a palavra que você recebeu de Deus. O texto é claro, eu gostaria de romantizar, mas a Bíblia não foi feita para ser romântica, foi feita para ser verdadeira. Ele não vai a Maria por causa de Maria, mas ele visita Maria porque a noiva de José é uma só e ela se chama moça virgem, noiva de um varão chamado José. Aí se José quisesse se engrandecer, é porque eu sou José, a teologia também lhe tiraria toda a arrogância e diria, também não é por causa de você, mas é porque você é da casa de... E assim até chegar a glória de Deus. Então veja, a palavra está sobre a casa de José. A partir do momento que Maria se conecta à casa de José, a mãe do Salvador do mundo está conectada imediatamente ao propósito de Deus com aquela casa. Isso é tão poderoso, que Deus, escute isso aqui, Deus se compromete até com quem Ele não escolhe. Eu tenho que falar isso no seco, deixa eles ouvirem isso no seco, que isso é muito sério. A palavra de Deus declara acerca de si mesma que Ele é fiel e não pode negar-se a si próprio. Quando nós ou cantamos ou pregamos, dizendo que Deus é fiel, ainda que eu seja infiel, isso não significa que Deus é fiel a mim, mesmo diante da minha infidelidade. Não. O que a palavra de Deus está deixando claro é que a palavra de Deus, ela é tão fiel que mesmo quando eu não estou completamente de acordo com o que Ele disse, se essa palavra que Ele liberou foi absoluta e não condicional, como por exemplo uma profecia direta na primeira pessoa, ela encontra lugar de cumprimento, não porque eu mereça, mas porque Deus não luta contra Ele mesmo. Significa que toda a palavra que Ele libera não volta vazia, antes ela vai
e faz aquilo que lhe apraz. Escute, João capítulo de número 15, ele vai dizer: meu pai é o agricultor, eu sou a videira, vocês são as varas. A vara que está em mim dá fruto, eu podo para que ela dê mais fruto. A vara que estando em mim, presta atenção, a vara que estando em mim e não dá fruto, eu corto para que ela seja lançada no fogo. Estai, pois, em mim. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras permanecerem. Ele diz: em mim, às vezes vocês só estão. Mas o cumprimento de uma palavra não se dá por estado, se dá por Olha para mim. Por que ambas as varas, a que frutifica e a que não frutifica, está na mesma videira, mas só uma parte frutifica e a outra não? Explica para mim como é que pode isso. Aqui, ó, bota essa cabeça para funcionar. O agricultor é Deus, a videira é Jesus Cristo, as varas somos nós. O texto é claro, todas as varas estão enxertadas na videira. A videira é quem? Todas elas estão sendo alimentadas da mesma forma. Mergulhando no entendimento aqui, todas elas estão enterradas na mesma terra, todas elas estão tendo a oportunidade igualitária de receber os mesmos nutrientes. Mas por que só uma parte delas frutifica e a outra não? Se todas estão tendo a oportunidade igualitária, porque não é sobre elas estarem nele, todas estão. Aí quando ele diz: se vós estiverdes em mim, as minhas palavras permanecerem em vocês, o que ele está dizendo? O resultado do fruto não é o quanto vocês estão em mim, mas é o quanto eu estou. Isso se revela na permanência da palavra. E ele continua, e ele diz: estai, pois, em mim, e se a minha palavra permanecer em vocês, isso aqui é condicional, pedireis o que quiserdes. Ele diz: eu vou pensar. Ele diz: eu vou estudar seu caso. Pedireis o que quiserdes e isso será. Isso deveria gerar uma pergunta em você. Por que você fala com o agricultor, em nome da videira, enxertado nela, mas não recebe resposta das suas orações? Porque a palavra de Deus é verdade. Ele não disse: vou pensar. Ele disse: pedireis o que quiserdes no meu nome e isso será feito. Não tem nem a parte do meu nome, estou confundindo o texto. O texto de João 15 diz: pedireis o que quiserdes e isto será feito. Por quê? Porque Deus não é fiel à cor da minha pele, dos meus olhos ou à minha conta bancária. Deus é fiel à sua. Deus só reage à sua. O comprometimento de Deus é com a sua. Eu vou falar bem rasgado: o compromisso de Deus não é com a minha adoração. O compromisso de Deus não é com a minha devoção, isso é privilégio meu. O compromisso de Deus é com a manifestação da sua palavra. O compromisso de Deus é com a sua palavra. Por isso, todo o evangelho se baseia no entendimento de que a nossa vida manifeste a palavra, porque ela é a expressão viva da vontade de Deus. João capítulo de número 1. João não começa falando sobre o nome do pai de Maria. João não começa falando sobre o nome da mãe de Maria. Ele já começa dizendo: no princípio era o verbo. O verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Olha para mim, igreja. João está falando de quem ali no capítulo 1? De quem? Bora, abra a boca. De quem? Jesus. De Jesus. Ele está dizendo que Jesus é o verbo e que o verbo é Deus, sim ou não? Então o que é verbo? O verbo é palavra. Ele está dizendo que Jesus é a palavra e a palavra é Deus. O que ele está dizendo? A palavra manifesta ele e ele manifesta a palavra. Por isso, quando ele ministrava, ele dizia: em verdade vos digo. O que ele está dizendo? Sou a verdade que prego e sou a verdade que vivo, porque a verdade não é uma história, a verdade é uma pessoa. A verdade sou eu, a verdade é a pessoa de Cristo. Por isso o texto diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Vem comigo. Não se vive realização que manifesta a glória de Deus fora da palavra. Volta para Maria e você vai entender. Tudo que está para se desenrolar na vida dela, até a permanência de seu nome na história, não tinha a ver diretamente com as suas qualidades ou virtudes, mas tinha a ver com a graça de Deus se manifestando sobre ela, mas por um motivo: qual? Ela estava conectada a uma casa que estava debaixo de uma promessa. Isto é muito sério.
muito sério. Deus se comprometeu certa feita com uma responsabilidade de alguém que ele nem havia escolhido, só para honrar a palavra que ele deu a Abraão. Estou falando de quem? Agar. Lembra a palavra da promessa dada sobre a casa de Abraão e Sara? Sara vai conceber um filho. Só que o tempo passava, a promessa não se cumpria, mas ela estava debaixo da? Bora, ela estava debaixo da? Quando ela viu que a palavra não se realizava como ela imaginou, ela pegou a sua serva Agar, colocou na cama de Abraão, e aí a mulher concebeu, e ela teve um filho chamado, quem deu esse nome para ele? Deus. Quem visitou ela no deserto quando grávida dele pensou que ia morrer? Ela falava na linguagem original egípcio, porque ela era do Egito. Mas quando ela viu, ela disse em hebraico, Eu Roi. Eu vi o Deus que me... Sabe o que ela está dizendo? Agora eu vi que o Deus de Abraão me conhece. Aí olha o que o Senhor diz para ela. Volta, se humilha debaixo da mão da tua senhora Sara, porque deste menino eu também, o que é também? Adeno de quem não estava originalmente numa palavra. Só que por causa de uma atitude de quem estava debaixo da palavra, até quem não havia sido escolhido, foi introduzido. Então olha para quem está do teu lado e diz, isso é muito sério. Olha de novo e diga assim, a palavra que você carrega. Fala sem gaguejar, a palavra que você carrega é mais forte do que você pensa. Olha para ela ou para ele e diga assim, cuidado com quem você traz para a sua mesa. Cuidado com quem você se conecta. Cuidado com quem conecta você às pessoas. A palavra de Deus na sua vida trafega como ponte aonde você for. A palavra de Deus na sua vida é como uma árvore forte, de raiz profunda, que tem o poder de dar sombra a todo aquele que se abrigar debaixo de você. Então vigia, tua casa não é para todo mundo, tuas cadeiras não são para todo mundo, teu telefone não é para todo mundo, teu carro não é para todo mundo, vigia. Porque tem guerra até hoje entre Palestina e Israel, porque um dia Sara disse, deita com essa moça. E Deus se responsabilizou. Por quê? Porque uma coisa é Deus fazer promessa. Não é para todo mundo que Deus faz promessa e aliança ao mesmo tempo. Tem gente que Deus faz promessa, cumpre promessa, e amém. Tem gente que Deus faz promessa e faz aliança. Ó, com os hebreus, promessa. Com Moisés, ó, o que ele disse para o povo? Vou introduzir esse povo na terra que jurei aos seus pais que lhe daria. O que ele está dizendo? Vou cumprir o que eu? Mas a minha presença não vai mais com vocês. Aí Moisés está preocupado com a terra? Está preocupado com a ali? Se a tua presença não for conosco, não me faça subir daqui. O que ele está dizendo? Para mim só tenho alegria no cumprimento da promessa se ela vir acompanhada da nossa. Se eu tiver que escolher, mantém a aliança e arrebenta com tudo. Não me faz questão nenhuma. Ele sabia que o mais importante era o Senhor e a manifestação da sua palavra. Quem é Deus? Olhe para cá. Quem é Deus? A manifestação do eu sou. Êxodo capítulo 3, quando ele se manifestou a Moisés. Camila, o que isso tem a ver com Lucas 1? Tudo. Porque eu estou falando sobre se associar a pessoas que estão debaixo da mesma palavra. Ou que correspondem à palavra que você recebeu. Veja, quando o Senhor apareceu para Moisés em Êxodo capítulo 3, ele disse assim, olha, quando eu chegar lá para libertar o povo que tu disses que eu ia libertar, que eu vou libertar, quando eles me perguntarem quem foi que me enviou a eles, o que eu respondo? E o Senhor vai dizer, diga para eles que o eu sou te enviou a eles. Só que eu sou o quê? Eu sou tanta coisa que não é em uma conversa de 30 minutos, 1 hora, sabe lá quanto de sarça, que você vai saber quem eu sou. Vai libertar o meu povo. O que ele está dizendo? No caminho você vai saber quem eu?
Aí agora transporta com o povo para o deserto. O que ele é? Ele deixou claro. Eu sou água que sai da rocha, eu sou roupa que não acaba. Eu sou maná que desce do céu, eu sou mel que brota da dura pernedeira. Eu sou coluna de fogo durante a noite, eu sou nuvem de glória ao redor do arraial durante o dia. Eu sou o que você precisar que eu seja, desde que você esteja debaixo da palavra que eu liberei. Deus não é eu tenho, Deus é eu sou. Deus não é eu posso, Deus é eu sou. Eu, se Ele for, posso até dizer posso. Eu, se Ele for em mim, posso até dizer tenho. Mas Ele não precisa dizer tenho. Ele não precisa dizer posso. Ele é o eu sou. Eu vou ser, ou você vai ver quem eu sou. O que você precisar que eu seja, desde que você esteja debaixo da palavra que eu liberei. Moisés então compreende quem é Deus. Deus é tudo aquilo que Ele diz ser. Deus é digno de toda a minha confiança, porque Ele é fiel para cumprir a sua palavra. Porque Abraão Deus chama de amigo, porque Abraão foi o único homem a quem Deus não precisou dar nenhuma promissória, a quem Deus não precisou provar que era quem dizia ser, para que ele cresça que a sua palavra era o suficiente para cumprir o que ele falou. Por isso a régua da fé foi medida através da vida de Abraão. Na galeria dos heróis da fé, a régua da fé é medida em Abraão, porque a partir dele Deus determina que o homem não precisa vê-lo para saber quem ele é, basta o homem ouvir. Por isso o apóstolo Paulo vai dizer, para gerar fé não é necessário muita coisa não, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Jurou Deus a Abraão dizendo, vou fazer, e tu saberás que eu sou, e não havendo ninguém que pudesse jurar, ou seja, nada que houvesse provar, que tivesse como provar que o que Deus estava falando ele era capaz de fazer, jurou por si mesmo, e Abraão creu. O que é isso? Abraão ouviu a voz de Deus e entendeu isso aqui, ó. A palavra dele é o suficiente. Deus gostou do que viu e falou, ok, então ouvir a minha palavra é o suficiente para que ela se manifesta. Você ouve aqui, e se receber, eu manifesto ela onde você for. A minha palavra é o suficiente. Por isso o autor da carta aos Hebreus vai dizer claramente, ela é viva. Olha para quem está do teu lado e diga assim, viva. Tá fraco, vou contar de 1 a 3, você vai gritar. Camila, eu não sou de gritar, veio no horário errado. No 3 você vai gritar e vai dizer assim para essa pessoa, você vai completar. Eu vou dizer a palavra de Deus, você vai dizer para ela, é viva. Prepara aí, é 1, é 2, é 3. A palavra de Deus é... A palavra de Deus é... Você pode estar olhando aí agora eu pregando e dizer assim, olha como Deus a usa na palavra. Deus olha a mesma ação e diz, olha como a minha palavra a usa. Porque para Deus não sou eu que estou usando ela, é ela que está se movendo. A cura que você recebeu foi ela, a presença que você sente é ela. É por isso que se uma criancinha de 2 anos, 3 conseguir falar alguma coisa dela aqui no microfone, você também vai receber, você também vai sentir, porque não é sobre quem lê ela, é sobre quem ela se manifesta na pessoa. O Senhor está dizendo, a minha palavra é o suficiente, a minha palavra é viva, a minha palavra é eficaz, a minha palavra é útil, a minha palavra não depende de circunstâncias favoráveis para se tornar tangível. Bata o pé no chão bem forte aí agora e me diga, tá sólido, tá firme, bata o pé menina, tá firme. Está firme, o Senhor está dizendo, minha palavra é mais segura do que o chão que você está pisando, minha palavra é mais sólida do que a cadeira que você está sentado. Céus e terras passarão, mas as minhas palavras jamais hão de passar. Segura na palavra, se apega à palavra que Deus liberou sobre a tua vida.
Lucas capítulo de número 5, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas Jesus disse: voltai ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. Pedro diz: havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua lançaremos a rede. E pegou peixe ou não pegou? Pegou ou não pegou? Davi vai dizer: como é que o jovem vai se tornar santo na mocidade? E ele diz: observando seus mandamentos conforme a sua lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho, é a tua martelo que esmiuça a penha, espada que entra na divisão. Não é você que comanda ela, é ela que comanda você. Ela não precisa do seu ânimo para acontecer, é você que precisa ser animado por ela para crer que Deus faz. Volta para Moisés e eu volto para Lucas para você entender. Um dia Deus decide, aparentemente, para provar a fé de Moisés: vou destruir esse povo de dura cerviz, ele é rebelde. E na travessia do deserto ele diz: vou consumir todos. E chama Moisés para falar dessa conversa. Aí ele diz assim: Moisés, escuta isso aqui. Moisés, tira o teu povo de diante dos meus olhos, porque esse povo é rebelde e de dura cerviz. Tira esse povo de diante dos meus olhos, porque no furor da minha ira, de uma vez só, eu os consumirei. Olha como é que Moisés responde: meu povo não. Quando Deus apareceu para Moisés em Êxodo capítulo 3, alguém lembra o que ele disse a Moisés? Vai libertar. Alguém lembra? Qual foi o pronome? Alguém lembra? Vai libertar o quê? Aí agora Deus chega para Moisés e diz assim: tira de diante dos meus olhos o... Olha como Moisés, abre aspas, convence, fecha aspas, Deus. Ele tinha amor pelo povo? Tinha. Porque antes de Deus escolhê-lo, ele era tão brabo que matava a gente. Mas depois que foi separado, se tornou o homem mais manso da terra nos seus dias. Ele amava o povo, sim ou não? Sim ou não? Tanto é que ele não pede a presença de Deus para ir com ele. Ele disse: se a tua presença não for, um líder de verdade usa toda a intimidade que tem com Deus, não para si, mas para o seu povo. Aí ele poderia ter usado sentimentalismo, ele poderia ter usado compaixão, sentimentos nobres como apelação de misericórdia. Mas ele sabe que Deus não reage prioritariamente a emoções, mas reage imediatamente. João 15, pela sua... Tira o teu povo de diante dos meus olhos, porque no furor da minha ira eu os consumirei. Aí Moisés: meu povo não, teu povo. Porque quando tu, olha isso, me chamaste naquela sarça, tu não disseste: vá libertar o meu povo. Não, não era meu. Tu disseste: vai libertar o meu. O que ele está dizendo? O Senhor pode fazer o que quiser, só não esquece que esse povo não é meu, esse povo é... Porque tu disseste, e é isso aqui que eu acho lindo no versículo. Porque tu disseste. Então veja, ele está colocando diante de Deus o que ele sente. Ele está colocando diante de Deus o que ele gostaria que Deus fizesse. Ele está colocando diante de Deus apenas uma coisa. O quê? De quem? Como que ele conseguiu fazer isso? Não se esquecendo do que Deus lhe disse quando lhe chamou. Por que tem coisa que você pede e não recebe? Porque você não traz à sua memória a esperança do que ele te disse quando te chamou. Olha que cartada incrível. Porque tu disseste que o povo era seu. Aí Deus diz assim, estou parafraseando o contexto, tá? Aí Deus diz assim: eu vou começar uma nova geração a partir de você. Olha como ele responde: e como vai ficar o que tu disseste a Abraão, teu servo? Agora diga para mim, Deus já sabia disso tudo, sim ou não? Só que Deus está provando Moisés. E ele está aprovado, porque ele não reage de acordo com as suas emoções.
Ele reage de acordo com a, porque ele sabe que Deus tem compromisso com a, responde imediatamente a sua. Aí olha ele, como vai ficar o que tu disseste, Abraão? Eu estou muito irado com eles, Moisés, eu vou acabar com todo mundo. Aí ele continua, e como vai ficar as nações que te ouviram dizer que faria esse povo entrar para uma terra que mana leite e mel? Sabe como é que termina a conversa? Deus dizendo, minha presença vai contigo pessoalmente, para te fazer descansar, meu filho. Aplauda agora não, eu quero que você entenda o princípio. Gênesis capítulo de número 1. No princípio a terra era sem forma e vazia. Versículo 2. O Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. O Espírito de? Se movia sobre a face das águas. Águas que jaziam ocultas em trevas, porque não havia luz. Toda a terra não era a terra, era planeta água, submerso em trevas. Quem entendeu, diga amém. E o Espírito de Deus se movia sobre essas coisas. Duas verdades. Primeira, não há lugar e não há densas trevas que o Espírito de Deus não tenha liberdade para se mover como quiser. Segunda coisa, redobre o entendimento. O mover é de Deus. Completa aí, igreja. O mover é de? O Espírito que se move sobre a face das águas é o Espírito de? Mas ele manifesta alguma coisa quando está se movendo? Olha para o texto de Gênesis 1, em casa você lê. Tem sol quando ele se move? Manifesta-se luz quando ele se move? Porção seca de terra vem sobre o mundo quando ele se move? Ele separa rios de oceanos, águas doces de salgadas? Ele cria espécies e animais selváticos, plantas ou sementes? Não há manifestação de realidade, não há criação, não há manifestação de nada, ainda que seja o Espírito de Deus se movendo sobre a terra. Quando tudo isso muda, versículo 3. O que muda tudo? Porque Moisés escreve e disse... Vem comigo. Deus poderia ter criado tudo que existe e tudo que está diante dos nossos olhos pela força de um pensamento, sim ou não? Se ele não precisasse ou não quisesse verbalizar manifestação de palavra alguma, ele poderia ter feito existir tudo que existe sem dizer absolutamente nada, sim ou não? Mas o autor da carta aos Hebreus afirma, porque céus e terra, tudo que existe e há, não foi feito por prova aparente do que se vê, mas antes foram criados pelo poder da sua palavra. Volta para Gênesis. Está se movendo, mas não está acontecendo? Está se movendo, mas não está realizando? Fica com medo não, meu irmão. Camila, que você está falando do Espírito de Deus. Exatamente, estou falando o que está escrito. E eu já disse e vou repetir. O compromisso prioritário, eu não estou dizendo que Deus não se importa com o que você sente, mas a prioridade imediata de Deus não é com o que você sente, é o que você sabe sobre Ele que vai fazer Ele se mover rapidamente. Fé não é sobre o que eu sinto, fé é sobre o que eu sei da palavra de Deus. Até onde vai a sua fé em Deus? Até o seu nível de conhecimento e capacidade de crer. Camila, até onde vai Deus por mim? Até onde vai você por Deus? Até onde for você pela palavra de Deus. Então não tenha medo. O Espírito de Deus está se movendo, mas não está realizando nada. O Espírito de Deus está presente, mas não está trazendo a existência. Mas no versículo 3 diz, e disse, isso é incrível, porque um Deus que poderia fazer diferente do que nós fazemos, vai fazer manifestando palavra sem necessidade. Por quê? Porque o método e o meio pelo qual Ele quer que nós nos movamos é o mesmo pelo qual Ele se move. Que outro Deus mais coerente do que esse você conhece? Imagine um Deus que não precisava vir ao mundo para fazer o que fez, mas faz uma criança nascer no ventre de uma mulher sendo Deus só para passar o processo. Você pode me apresentar outros deuses, mas jamais você vai me apresentar, independente da religião, um mais coerente do que Jeová.
Um Deus que poderia ter criado tudo o que existe e há por uma respiração. Mas Ele só vai criar a partir da manifestação da sua. Porque o Deus que me ensina como eu devo me mover nele, trabalha pelos mesmos meios. Está se movendo, mas não realiza nada. Versículo 3. E disse Deus: haja. E o que houve? Então veja, tudo que existe há só passou a existir depois da manifestação da sua. Ezequiel 37. Filho do homem, poderão viver esses ossos? Senhor Deus Jeová, tu sabes o que ele está dizendo? Desse vale eu não sei nada, mas do Senhor eu sei o bastante. O que ele está dizendo? Se tu falar que vai viver, então profetiza, filho do homem. E profetizei como se me deu ordem. E ele começou a falar? Não. Deus falava e ele repetia. Vento dos quatro cantos. Aí Ezequiel repetia. Vento dos quatro cantos. Deus dizia: sopra sobre este vale. Ele repetia: sopra sobre este vale. Deus estava com ele no vale? Não. Só a sua voz se manifestava. Porque ele diz na visão: me tomou pela mão, me levou e me deixou lá. Deixou em visão de presença, mas se manteve em manifestação de. Deus está dizendo: você não precisa me ver para manifestar a minha presença. Você tem que entender que diante de toda a circunstância e vida que você está vivendo, você só precisa se agarrar, se embolar com a minha palavra, e ela vai ser o suficiente para manifestar como realidade tudo o que eu disse para você que faria. Levantou um exército por meio de um profeta que teve coragem de manifestar a palavra no meio de crânio, femo, escuridão e medo. Porque você acha o quê? Que Ezequiel está bombando de fé no meio de um vale escuro? É ruim, hein? Se ele tivesse bombando de fé ou de ânimo, ele não diria: e me tomou pela mão e me deixou lá. Ele está com medo. Só que o medo não é a voz que ele dá. Ele só dá voz ao que Deus disse. Deus está dizendo: quando você entender que a minha palavra na sua vida é a verdade, não é que você vai parar de sentir medo, mas você não vai manifestar o medo, você vai manifestar a minha palavra. E isso será suficiente. Segunda coisa, você precisa se conectar às pessoas que estão debaixo da palavra. Você pode ter a palavra certa, mas se estiver associada às pessoas erradas, não vai acontecer nada. Uma geração inteira que estava debaixo de uma promessa para herdar Canaã vai perecer no deserto, porque caiu nos ouvidos do que dizia o populacho que saiu do Egito para ir para Canaã com eles. O povo estava debaixo de uma palavra correta, mas estava associado às pessoas e morreu no deserto. Salvo Josué e Calebe, que mesmo estando no meio de um povo murmurador que fazia coisas erradas, manifestava a palavra que Deus havia liberado sobre os hebreus. Deus te trouxe hoje aqui para te dizer: conecte-se a pessoas que estão debaixo da. Eu poderia falar sobre muitas outras coisas dentro desse texto, e diante de Deus, não é por causa de horário não, porque pensa numa casa que dá liberdade para a gente, é essa. Mas é porque Deus disse para mim aqui: uma coisa só você precisa, e não é todo patrocínio que você acha que precisa, não são todos amigos que você acha que precisa. Você precisa, em primeiro lugar, ter discernimento. Qual foi a palavra que eu liberei sobre a tua casa? Assim diz o Senhor. Qual foi a palavra que eu liberei sobre o teu casamento? Qual foi a palavra que eu liberei sobre o ministério que eu te dei? E aí, então vem a pergunta: você está conectado a pessoas que combinam com o que Deus falou? Você vive uma vida que manifesta o que Deus disse? Porque Maria, sem dúvida, era uma boa moça, sem dúvida, uma excelente menina, mas eu não posso parafrasear. O texto é claro: visitou ela por causa dele. E por quê? Porque a promessa messiânica era que a casa de Davi geraria o Messias. Não é cabelo, não é roupa, não é jeito,
é palavra. Não é dinheiro, não é carro, é palavra. Quando Pedro pensou que ia morrer e viu um homem caminhando sobre as águas, todos os discípulos gritaram dizendo: é um fantasma. Jesus disse: filhos, não temam, sou eu. Aí Pedro disse assim: se és tu mesmo, manda-me e ter contigo sobre as águas. Sabe o que ele está dizendo? Eu só vou comprovar que é o Senhor mesmo se o Senhor liberar sobre mim uma palavra que seja capaz de me sustentar. Ele disse: vem. Quando ele disse vem, o pezinho de Pedro foi indo para fora do barco. E o que aconteceu? A epígrafe do texto vai dizer: Pedro andou. Mas poderia também dizer: Pedro andou sobre ela é a ponte. É ela que conecta. É ela que liga. O testemunho da sua vida precisa estar baseado em um critério. Qual? Quando você chegar no lugar que Deus determinou que você chegaria. Quando você gerar o que Deus disse que você geraria. Quando você der a luz ao que Deus disse que você conceberia. Quando for nascer o CNPJ que Deus disse que ia te entregar. Quando Deus te der o filho que Ele havia prometido que ia te dar. E alguém te perguntar: como foi que isso aconteceu? Esse testemunho, se for para a glória de Deus, ele deve começar dizendo: tudo começou no dia que eu recebi dele uma palavra. E é assim que o nome dele é glorificado. Por isso em João, Cristo é a manifestação do verbo. Camila, eu não tenho nada, eu só tenho uma palavra. Catuca essa irmã e diga para ela: então tu é agraciada. O que é agraciada, Camila? Você está melhor do que merece. Recebeu mais do que seria capaz de ter se estivesse sozinha. Olha para ela e diga assim: pergunta para ela: o que você tem? Responda para ela: eu só tenho palavra. Fala para ela: então você tem tudo. Tem tudo o que você precisa. Você tem tudo o que você precisa. A palavra gera o recurso que você precisa. A palavra manifesta a cura que você precisa. A palavra abre a porta que você precisa. A palavra levanta quem você precisa. A palavra tira quem precisa sair do caminho. Se você tem a palavra, você tem tudo. Então para de se fazer de vítima. Para de se fazer de pobrezinha. Para de querer botar outras na cama da promessa. Para de querer empurrar para outros o que cabe na plataforma que Deus te deu. Palavra é o suficiente. Maria pergunta: como se dará isso? Aí ele diz: palavra. Descerá sobre ti o Espírito Santo, o poder do Altíssimo te envolverá. O Espírito Santo que desceu para todos em Atos 2, desceu exclusivamente para Maria gerar Jesus Cristo em Lucas 1. Por que eu estou dizendo isso? Para você não sair daqui nesse período agora, dizendo assim: ah, Camila, mas com Maria é mole, né? Era Maria. E Deus está dizendo para você que está aqui: qual possibilidade você tem diferente da dela? Ou ela tem diferente de você? Aí você diz: puxa, Camila, veja bem. Gabriel disse, e eu encerro aqui: descerá sobre ti o poder do te envolverá. Porque o ente santo que de ti há de nascer será o filho. Então vamos lá. Espírito Santo. Quem é o Altíssimo? O Altíssimo é quem? Para gerar quem? Jesus é quem? Não, no ventre dela ele é quem? Filho. Então ela tem o Altíssimo, o Filho e mais quem? O Espírito Santo desce para gerar o Filho. Sim ou não? Não conheço homem algum. A menina era. Ela pensava que ser virgem era um impedimento. Como é que isso vai acontecer se eu sou? Deus está dizendo: o que eu vou te dar é tão bom que o mundo vai fazer você pensar que o que você está recebendo é uma prova. Porque o mundo não vê como eu vejo. Fala a verdade. Temporariamente Jesus promoveu uma baguncinha na vida de Maria, sim ou não? Sim ou não?
mas foi em prol de um bem maior, sim ou não? Jesus está dizendo, não permita com que o peso do que eu te dei, quando vier causar a baguncinha temporária, faça você murmurar, chamando de maldição a maior bênção que eu te dei. Segunda coisa, tudo que você está gerando é pelo Espírito. Ele deixou claro, Maria, essa obra não é sua, nem de José, essa obra é do... Mateus 1, ele fala isso para José. Ela tem o Espírito que gera o Filho. Então veja, o Espírito gera o Filho. Por que o Altíssimo? Porque ele diz, te envolverá com a sua sombra, te cobrirá. Que é isso? Ele vai te cercar, ele vai te proteger por todos os lados. Todas as vezes que Deus te entregar uma palavra e ela começar a ser gerada, Deus vai criar uma segurança ao redor dela. O que isso significa? Significa que crendo ou não crendo, atacando as pessoas ou não te atacando, você está blindado. Porque tudo que Deus gera, Deus protege. Tudo que Deus gera, Deus protege. Tudo que é dele em você, ele guarda. Aí você diz, poxa Camila, é difícil você trazer essa palavra para aplicar na nossa vida, porque Maria tem o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E você? Alguém aqui mais concorda com aquela irmã? Quando eu pergunto, dizendo, Maria teve o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E eu te pergunto, e você? Só que eu vou mais profundo. Maria teve os três conjuntamente por apenas um tempo. A gente não. Olha para quem está do teu lado e diga assim, gerar o filho. Essa honra eu não tive. Mas também o que eu tenho, nem Maria teve. Não estou entendendo, Camila, tá sim. 9 meses, gerando pelo Espírito, o Filho de Deus, blindada pelo Altíssimo. Mas depois dos 9 meses, quem vinha era anjo, quem guardava era anjo, quem dava a direção era anjo. E nós não. A todos quanto receberam com ele o direito de serem feitos filhos de Deus. Levanta a mão e diga, eu tenho os três, e eu não tenho eles segunda, quarta, sexta, não. Todos os dias, até a consumação dos séculos. Ministério de Louvor, corre aqui. Aleluia! Abre a tua boca e vai glorificando. Só glorifica que ele te enche, glorifica que você gera, glorifica. Glória, poderoso é o nome de Jesus. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus. A ele a glória, a honra, a força, o domínio, a majestade, o poder, pelos séculos dos séculos. Amém. Aquele que era, aquele que é, aquele que para sempre será. Ações de graça. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai, ó moradas eternas, para que entre o Rei da Glória. Quem é este o Rei da Glória? O Senhor poderoso na batalha. Ele é o Rei da Glória, Rei dos reis, Senhor dos senhores, todo poderoso, Deus de Abraão, Deus de Isaque, Deus de Jacó. Nós te glorificamos. Recebe a nossa gratidão através da manifestação da confiança que nós temos na palavra que tu empregaste. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome. Glória, glória,
Glória, oh glória, 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 eternamente para sempre. Diga amém. Oh, amém. Uma mulher cheia do Espírito Santo desperta os dons, as habilidades de uma outra mulher. Ó, o anjo sabia o que ela ia passar naquele processinho ali de 3 meses. Aí o anjo disse assim para ela: Maria, sabe Isabel, tua prima, aquela que era considerada estéril? Ela já está no 6º mês de gravidez, porque para Deus... Aí vamos lá. Maria sai dali e vai contar para José. Quando ela conta para José, José não acredita. E a gente compreende. É difícil. Quem viu Gabriel, Maria ou José? Quem ouviu a palavra, Maria ou José? E eu entendo José. É complicado, olhe para cá. Quando a porta somos nós, mas a chave é Maria. É complicado, alguém entendeu? Você quer ver? Se a palavra de Deus está sobre a sua vida, você é a porta. Você é o canal, você é o meio, a pessoa pela qual Deus passa para cumprir uma promessa. Quem entendeu, diga amém. Significa que aquele que combina com o teu propósito, que estiver debaixo de uma palavra que combina com a tua promessa, há de passar por você. Provavelmente haverá de ser você o meio pelo qual Deus se revelará a essa pessoa. Então por isso eu estou dizendo que se você estiver debaixo de uma palavra, nesse cenário profético você é a porta. Só que é complicado quando você é a porta, porque veja, a porta é uma. Eu já tive problema com a minha chave algumas vezes e já tive que trocar a fechadura sem ter que mexer na porta. Então assim, mantém a porta e às vezes só troca às vezes só mexe no miolo, não muda nem a maçaneta. Mas não adianta. O que determina se a porta fica aberta ou fechada não é a porta. Aí escute. É complicado quando... Quer ver? É porque eu não tenho aqui. Tem alguém aí com a chave à mão? Uma chave à mão? Chave da casa, qualquer chave. Isso. Ó, ela tem um molho de chaves aqui agora, ó. Olhando a chave, dá para saber o tamanho da porta? Olhando a chave, dá para saber a cor da porta? Agora vamos mais profundo. Olhando a chave, dá para saber o que a porta guarda? Quando você olha para uma chave, você nunca sabe de qual porta ela é. Se a chave não for sua, você não sabe. Agora veja, por maior que seja a porta, você só passa por ela se você tiver uma. Vem comigo. Quem é maior, a porta ou a chave? Vamos falar a verdade, não se emociona, você está emocionada. Na emoção a gente fala as coisas que não tem nada a ver. Uma pergunta tão óbvia, mas você já está tão no espiritual. Hein? Não me irrita no final da mensagem, não. Aqui, ó. Fisicamente, você passa pela chave? Não me irrita. O que é maior, a porta ou a chave? Mas você só consegue acesso se você tiver uma. A porta é José, mas a chave, que era quem ia conceber, ela era tão pobrezinha. Olha para quem está do teu lado e diz assim: não me desdenha. Nem sempre eu sou a porta. Olha para ela e diz assim: às vezes eu não tenho cara de porta. Me trata bem. Porque tem dia que eu sou porta, mas tem dia que a chave sou eu. Você não sabe quem Deus vai usar, irmão. Deus usa quem anda de bicicleta.
Às vezes Deus usa quem mora na rua cheia de barro. Maria era tão pobre, tão humilde, tão simplesinha. E eu vou levar para o lado do menorzinho mesmo. A chave não tem aparência. Às vezes a chave chega de Uber. Às vezes a chave não é Itaú Personalité. Às vezes a chave não tem conta no Bradesco, só na Caixa Econômica Federal. Só que a chave é o acesso. A chave é a pessoa que te conecta a quem tem poder para abrir a porta. Aí José não entendeu na hora. Ele não entendeu, olha, eu sou a porta. Na hora ele não entendeu que toda porta precisa de uma. Só não tem tranca a porta que não guarda nada. Aí ela lembrou, Isabel arrumou as coisas apressada. Por que apressada? Porque a fofoca já começou a comer. É porque o texto não diz fugida, isso é respeito. Mas para mim Maria já está assim, porque ela podia ser apedrejada. Foi-se embora para a casa de Isabel, cheia de problema, tadinha. Responda para mim. Na barriga, ela já estava gerando o filho de Deus, sim ou não? Mas ela já tinha barriga de grávida? Esse é o problema. Ninguém acredita no que a gente carrega. Porque normalmente a palavra demanda um tempo de cumprimento. Mas olha isso aqui. O anjo não deixou nada com ela para dizer assim, ó, pega essa ultrassonografia do céu. E quando duvidarem, mostre. Pega esse sapatinho feito pelo linho que o exército do céu usa, bordado com fio de ouro dos 24 anciões. Não, ele não deu a ela. Aparentemente, do mesmo jeito que Gabriel visitou quando ele foi embora, ela estava. Então, se a barriguinha dela fosse reta, continuava retinha. José olhou, a mesma Maria, dizendo que Gabriel visitou ela, que ela estava cheia do Espírito Santo, que ela estava gerando o Filho de Deus. Mas olhava para ela, o que mudou nela? O que tem de diferente nela? Mesma roupa, mesma canela russa, mesmo cabelo. Arruma as coisinhas e vai para casa de Isabel. Isabel também está vivendo um milagre, sim ou não? Só que ela está 6 meses adiantada de Maria. Escuta isso aqui. Quando ela chega na casa de Isabel, ela chama Isabel. E já vai entrando, ela é assim. Isabel. Aí Isabel, a criança no ventre. Faz um tremor nesse prato aí, minha filha. É João no ventre de Isabel. Eita! Isabel! Ela diz assim, que honra! Ela não diz assim, veio arrumar confusão aqui, né? Tô sabendo que já tem uma fofoca arrumando lá em Nazaré. Não, aqui ó, que honra tenho eu. O que eu mais amo é isso aqui ó, que entre em minha casa a mãe. Responda de novo. Ela tem barriga de grávida? Ela tem barriga de grávida? Só que Isabel está dizendo, eu sei o que você carrega, mesmo quando isso não está aparentando. Eu estou vendo o que você carrega, mesmo quando isso não é visível. O que ela está dizendo para a prima Maria? O que ela está dizendo é, eu vejo o que você carrega, mesmo que isso não aparente. Por quê? Porque eu também sou alvo de um milagre. Quem viveu sabe o que você vai viver. Quem passou sabe o que você está passando. Ela diz, porque ao ouvir o som da tua voz, a criança que está no meu ventre estremeceu. Ou seja, a presença de Maria na casa de Isabel fez o que Isabel carregava se mexer diante dela. Camila, eu não estou entendendo, vai entender agora. Olha para a vizinha e diz, cola comigo, que o que está parado se mexe.
O que está travado anda. Cola comigo, porque eu estou cheia do Espírito Santo. Quando você está cheia do Espírito Santo, você ativa pessoas, você mexe com o ventre, você mexe com o que elas carregam, você mexe com os sonhos dela. Pegue a mão de alguém aí agora, pegue a mão. A gente sabe cantar aquela música que diz: enche-me até transbordar. Enche-me, mas enche-me com vontade. Prepara aí. Você vai segurar a mão de alguém, fecha os corredores. Faça desse refrão o seu clamor. Prepare para dizer: enche-me, enche-me até transbordar. E quem estiver do teu lado vai ter a unção renovada, vai ter o ministério ativado. Segure a mão dessa pessoa e diga para ela: cola comigo, porque a minha voz vai manifestar. O que você carrega vai tremer, vai tremer, vai tremer, vai tremer. Enche-me, vai até transbordar. Derrama a tua glória, derrama a tua glória. Diga: enche-me, enche-me até transbordar. Derrama a tua glória, derrama a tua glória. Diga: enche-me, clame, clame, clame. Levante as duas mãos e diga: enche-me, enche-me até transbordar. Só vocês. Solte a mão do vizinho, clame. Só vocês, diga: enche-me, enche-me. Repita, diga: faça desse louvor o seu clamor. Mais uma vez, repita: enche-me, Deus. Bem suave, enche-me até transbordar. Enche. Bote a mão no seu coração. Enche-me. Por favor, Deus, eu te imploro. Eu te imploro. Existem mulheres aqui que o remédio não faz mais efeito, mas o teu Espírito faz. A tua palavra é viva e eficaz. Faz tremer. Aquele ministério que estava parado, ativa hoje aqui, faz tremer. Enche-me. Por favor, Deus, eu te imploro. Agora só me escute com as mãos no coração, em espírito de oração. Senhor, enche as áreas da minha vida. Ore assim com Ele agora. Enche as áreas da minha vida que ficaram paralisadas. Move as águas na minha vida como o Senhor moveu João Batista no ventre de Isabel. Porque eu sei que eu tenho uma palavra. Essa é a oração que você vai fazer agora.
eu sei que eu tenho uma promessa. E se você lembra do que Deus te falou, faça como Moisés, diga para ele agora. O que foi que ele te disse? Diga para ele: Senhor, eu estou aguardando o cumprimento daquela promessa que tu disseste. Diga para ele qual foi. Fala para ele. Eu não sei se foi um filho que ele prometeu, uma casa, uma cura, um casamento, a salvação de quem você ama. Mas lembra? Fala para ele: Senhor, eu estou aguardando o cumprimento daquela palavra que tu liberou sobre a minha vida. Ou quem sabe você está aguardando o cumprimento de uma palavra que você se apropriou na palavra de Deus. Diga para ele: Senhor, mas esta área está parada. E como o ventre de de Isabel, tremeu ao ouvir a voz de Maria, que estava cheia do Espírito Santo, nesta tarde, início de noite, faz tremer em mim todas as áreas que estavam quietas, todas as águas que estavam paradas, e move, remove, comove, transforma, ressuscita, levanta, manifesta, quebranta. Vem no interior do nosso ventre agora, faz a nossa alma, visita o âmago, o íntimo, o nascedouro das nossas emoções agora. E ressuscita sonhos que o Senhor deu, promessas que o Senhor entregou. Não deixe essa mulher abortar. Você não vai abortar a promessa. Não deixe ela abortar, nem aborto impelido, nem aborto espontâneo. Segura essa promessa na alma dela, fortalece o espírito dela, renova as forças do físico dela. Por isso, no início da palavra, eu te pedi a saúde, porque tem corpos físicos hoje aqui que precisam do teu toque para viver o cumprimento da tua palavra. Move na alma, no espírito e no corpo. Faça isso, Senhor, e enche em nome de Jesus. Diga amém. Vou contar de 1 a 3 agora. Abaixem as mãozinhas. Vou precisar só de um pouquinho de luz agora, isso. Vou contar de 1 a 3 e no 3 vai levantar a mão quem tem uma palavra, mas se afastou de quem conecta o cumprimento dela, Jesus. Você ama a Deus, teme a Deus, mas está afastado dos caminhos do Senhor. Afastada. Aí você diz assim: Camila, eu me afastei porque para mim servir a Deus é coisa séria. Primeiro eu vou arrumar minha vida, depois que eu arrumar, aí eu vou. Aí o Senhor está dizendo: é por isso que você não arruma, não é porque você não quer, é porque foi o próprio Jesus que disse assim: ora, sem mim nada podeis fazer. Camila, então o que eu faço? Eu estou com a situação aí mal resolvida, vem você e a situação mal resolvida. Porque Jesus não disse para ninguém: se arruma e vem. Ele disse: vinde a mim todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos. Outra coisa, Camila, precisa levantar a mão? Precisa. Por quê? Porque foi Jesus que disse: aquele que me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai que está no céu. Então vou contar de 1 a 3. No 3, que nós sejamos hoje aqui como Maria e Isabel, que a atitude de uma toque na outra. Eu conto 1. As Marias já estão orando por você.